No período de convalescença, eu ia na praia e ia no Orquidário, né? Então me tornei um habitué desses locais, porque era um local, como eu já disse, que eu me sentia muito bem, relaxado. Então era um local assim, era a natureza, então essa interação com a natureza me fazia muito bem. Mas também eu me tornei um habitué desses locais, então acabei também conhecendo pessoas, porque muitas pessoas também iam lá, não sei, né? Mas passavam bom dia, boa tarde, uma coisa assim, tudo bem, uma coisa formal como todos nós fazemos, né? E aí, mas tinham pessoas que eu vi mais do que uma vez lá, né? Então acabamos um dia a gente conversando, né? E eu me lembro que uma pessoa me perguntou: você conhece a Avenida Ana Costa? Eu falei: não conheço a Avenida Ana Costa. Olha, você precisa conhecer a Avenida Ana Costa, porque é a avenida mais importante de Santos, é uma avenida muito bonita, né? Tem um local lá, que é o local mais badalado, que é a Praça da Independência e tal, né? Então eu acho que vale a pena você dar uma passeada por lá, né? Aí um dia eu falei: bom, então hoje eu vou conhecer a Avenida Ana Costa. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu fiquei logo entusiasmado, porque um complexo grande chamado Iporanga, né, que nesse complexo tinha uma cafeteria, um cinema e uma livraria. Mas assim, colados um no outro, né? Eu falei: nossa, que maravilha, né? Eu com dificuldade de andar, assim, poxa, aqui eu vou a 3 lugares numa andada só, né? Porque é o café, o cinema e a livraria, né? E foi o que eu fiz. Eu entrei numa livraria, né? Comprei um livro lá, né? E eu percebi que a cafeteria estava vazia, porque 2h30, 3 horas da tarde, mais ou menos isso, né? Aí eu peguei o livro, sentei ali, né? O senhor lá da cafeteria gentilmente veio, né? Me serviu um café e tal. Eu estou ali tomando meu café e estou lendo o livro, né? Mas eu percebi que ia passando um garotinho, né? Um garotinho de 9, 10 anos, carregando um kimono. Aquilo me chamou a atenção, ele carregando um kimono, né? E ele deu uma paradinha assim, olhou para mim e tal, seguiu mais um pouco, deu outra olhadinha, não sei o que lá e tal, né? Eu falei: que ele está me confundindo com alguém, me achando parecido e tal, muito bem. Aí eu continuei a minha leitura, mas eu vi que o garoto, timidamente, ele começou a se aproximar da minha mesa, né? Até que ele chegou, né? Chegou à minha mesa e disse assim, e virou para mim e disse assim: você é o Paulo? Eu falei: sou, mas de onde você me conhece? Aí ele se abaixou, estava com uma mochilinha lá, e tirou de dentro da mochila um jornal, né? Na época, a Gazeta Esportiva, né? Um jornal do esporte muito antigo, né? E a Gazeta Esportiva é a primeira página toda falando sobre a minha história. Aí ele virou para mim e disse assim: olha, eu vou treinar na academia na rua tal, não sei, lá aqui pertinho, né? Você quer ir ver o meu treinamento? Aí eu falei para ele: olha, querer eu quero, mas assim, eu não consigo andar até lá porque está muito difícil para mim, sabe? Você viu essa história toda aí, né? Sabe que eu perdi uma perna, né? Então, assim, ainda é muito recente, eu estou com muita dificuldade de andar. Eu não prometo para você que eu possa chegar até lá, né? Mas vamos ver, se eu conseguir de alguma forma ir lá, eu vou. Aí o garotinho disse: tá, bom, tal, se despediu e foi embora, né? Aí daqui a pouco, o senhor da cafeteria, ele sai ali de trás do balcão e começa a fechar o estabelecimento, aquela porta de aço, né? Fechou, né? Aí ele virou para mim assim: eu vou buscar o carro, eu vou levar você lá. Eu falei: mas como assim? Não se preocupa não, eu vou lá, eu pego o carro. Ele ouviu a nossa conversa e se ofereceu para me levar. Eu falei: puxa, mas que coisa fantástica, né? Aí me levou. Na hora que eu cheguei lá na porta, o garotinho já tinha chegado, né? Acho que ele falou, logicamente, para as pessoas lá que me viu, que mostrou o jornal, sei lá o que foi. Eu sei que as pessoas estavam lá e quando eu cheguei, todo mundo já sabia
que eu era a pessoa que o garoto deve ter falado, né? Aí, assim, pessoas muito simpáticas, sabe, me receberam muito bem e tal. Eu vi que tinha um dojo, né? E é uma sociedade de turcos e árabes, né? Então eles tinham outras atividades também, né? Por exemplo, senhoras fazendo crochê, os homens lá conversando, enfim. Tinha movimento ali, não era só o judô, não era uma academia de judô, era uma sociedade grande e que tinha também aula de judô, né? Aí eu cheguei, me receberam muito bem e tal, e o pessoal da diretoria, acho que estava ali também, eu sei que me convidaram para um café e eu fui tomar um café com eles. E no café, eles queriam saber a meu respeito, né? Falei, realmente é assim, aconteceu assim. Aí eles disseram assim, você está aqui por um tempo, você está passeando? Eu falei, eu vim para cá e tal, para me recuperar, porque em Brasília estava difícil, eu permanecer lá e tal. Mas meus pais já tinham pedido transferência definitiva de Brasília para o Rio, né? Porque eles eram funcionários públicos, né? E aí eles me disseram, olha, nós estamos com um problema aqui, que o professor, ele pediu o desligamento dele por problemas pessoais, né? E nós estamos pensando em contratar um professor, né? Aí eu falei, olha, acontece o seguinte, eu não estou pronto para ensinar técnica de judô, porque eu tenho conhecimento, logicamente, né? Mas eu não estou pronto para ensinar técnica, porque no judô a gente demonstra as técnicas. Eu fazia isso quando eu podia demonstrar, hoje eu não posso demonstrar técnica. Então eu não tenho condições de ensinar técnica, né? O meu trabalho lá até então, eu cheguei a ensinar sim, né? Mas assim, o maior tempo que eu tive foi com crianças de 4, 5 até 7 anos, né? E essas crianças, eu tinha um trabalho voltado para a parte educativa, sabe? A parte lúdica, brincar com as crianças, para que eles criassem raízes no tatame, né? Porque eu não acho interessante ensinar técnica de judô para criança, né? É a minha forma de ver isso, né? Então, eu sempre pensei que eu tinha que fazer uma coisa que atraísse as crianças, que elas gostassem, e criando raízes no tatame, o que acontece? Elas vão ficando, e à medida que elas vão ficando, aí sim, elas vão crescendo e vai chegar ao ponto em que eu vou ensinar as técnicas do judô, né? Então, esse meu trabalho tem 2 pilares fundamentais que eu desenvolvi, que é a felicidade e a afetividade. A felicidade, porque toda criança quer brincar. Então, eu entendi que eu tinha que fazer uma aula, né, que propiciasse isso para as crianças, para que elas brincassem, né? E assim eu fiz. Então, aquelas brincadeirinhas todas de criança, só que eu embutia determinadas coisas nesses exercícios que eles faziam, já para quê? Já trazendo os fundamentos do judô, como a postura, como o deslocamento, como a curvatura do corpo na hora de fazer a saudação, né? Então, amarrar a faixa direitinho. Então, tudo isso eles iam aprendendo, né? E coloquei também as coisas principais do judô, que, por exemplo, as quedas, né? Então, eu comecei ensinando cambalhota para eles, cambalhota para frente, cambalhota para trás. Enfim, esse exercíciozinho que toda criança gosta, né? E ali eu fui embutindo, né, os princípios técnicos do judô, mas não um golpe, né? Então, o meu trabalho é baseado nisso, né? Então, sobre isso eu consigo fazer. Aí ele disse, olha, você quer o do céu, porque é exatamente isso que nós queremos, né? A nossa sociedade, né, da origem, a maioria de nós aqui,
né, nasceu na Turquia, na Síria. Então o que acontece? É uma comunidade nossa. Nós queremos o quê? Trazer a associação é um local de encontro, né, do nosso povo, né? E a gente quer fazer o quê? A gente quer trazer as formas de entretenimento, né, para que as pessoas se sintam bem em estar aqui, né? E como nós sabemos que o judô é um esporte muito educativo, né, a gente colocou o judô aqui, né? E você tem possibilidade de assumir o comando aqui do judô? Dentro desse plano eu tenho, né? Mas já falei, na parte técnica eu ainda não sei eu não tenho um plano, não tenho uma metodologia, eu não sei nada como fazer isso. Lógico que conhecimento para fazer eu tenho, mas eu não sei operacionalizar isso, não sei como fazer isso na prática, porque eu demonstrava, agora eu não posso demonstrar, então ainda estou perdido nesse campo aí, né? Se vai ser possível ou não. Mas essa parte lúdica, educativa, essa parte com certeza eu posso fazer, porque eu tenho experiência também nessa área, né? Pronto, assumi, né? Assumi. E aí, minha gente, o que acontece? Depois eu fiquei pensando, né? Os sinais que a vida traz sem que a gente imagine, né? Então, a abordagem do garotinho, né? O senhor fechando o estabelecimento para me levar até a academia, né? Chegando na academia, recebo uma proposta de trabalho. Puxa, então isso aí foi uma coisa assim que me deixou, inicialmente, meu Deus, então a vida quer. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. A vida quer que eu continue no judô. Está claro isso. Isso torna muito claro para mim. Porque, o garoto falou com você, mas coincidência. O homem fechou a porta, é coincidência. Recebi uma proposta de trabalho. Olha a cronologia dos fatos. O garoto me aborda, fala da academia, o senhor fecha o estabelecimento, me leva na academia. Quando eu chego na academia, eu recebo uma proposta de trabalho. Então isso não é assim. A vida arranja, a vida rearranja as situações, porque a vida sempre quer o melhor para cada um de nós. Então é isso que eu quero dizer para vocês, sabe? Qualquer situação que possa estar ocorrendo, tudo que aconteça na sua vida, né, preste atenção aos sinais. Sabe, porque muitas vezes a gente, olha que eu vim de uma situação muito desfavorável. Então, o que as pessoas pensavam? Ele está acabado, ele não vai fazer mais nada, entendeu? Ele é deficiente, não sei o que lá, aquela história toda. Então, assim, não é por mal, gente, mas é uma leitura muito superficial. Aguarde, tenha paciência, sabe? Porque umas coisas acontecem na hora, outras coisas demoram mais um pouco. Mas a vida vai preparando, porque tem que dar um tempo para a vida arranjar e rearranjar essas situações. E foi o que aconteceu comigo. Agora, aconteceu comigo, eu estou contando a minha, você tem a sua para contar também. Sabe? Então, muitas vezes a gente não consegue entender os sinais, é outra coisa. Mas que os sinais existem, existem. Né? Então a gente precisa aprender a ver as coisas não sob um ângulo só. O que esse evento está querendo me dizer? Sabe? Abre a possibilidade, abre a cabeça. Sabe? Não entendi agora, tudo bem, deixa de stand-by. Daqui a pouco, se for mesmo um sinal para você, a vida manda outro. Manda outro, manda outro, manda outro, manda outro, manda outro, manda outro, até você ter a leitura correta. Então, assim, podem ficar tranquilos, sabe? Porque eu estou falando para vocês uma coisa que eu vivenciei, sabe? Então,
com toda a simplicidade, com toda a humildade, eu tenho autoridade para falar. Porque eu vivenciei isso, eu passei por tudo isso. Então não estou falando aqui de achismo. Aí eu acho, não tem achismo. É o preto no branco, sabe? Eu passei por isso, eu vivenciei isso, sabe? Eu saí de uma situação derrocada, tremenda, né? E agora, o que acontece? Eu estou vendo uma coisa diferente. Eu não me deixei abater, mesmo na derrota. Eu não me deixei abater, né? Porque eu tenho uma estrutura que aos poucos eu vou mostrando para vocês que não me deixa ir para a sarjeta. Não nasci para ir para a sarjeta. Então, o que acontece? Só que eu precisava precisava me levantar. E esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, né? Então, eu estava numa situação sem saber o que fazer, né? E acontece essas coisas, acontece isso assim, numa sequência, né? Que eu não estava nem pensando em trabalhar, né? E o trabalho veio assim, numa tarde, tudo foi resolvido, né? Então, é isso que eu testemunho para vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo.